Bom dia, hoje nós estamos no dia 27 de outubro, no curso de Visão Computacional do ano 2021. Bom, o estágio atual que nós estamos do curso, eu poderia resumir da seguinte maneira. Nós temos dois momentos em visão, que às vezes as pessoas chamam de early vision e later, sei lá. Um é a visão 2D da imagem e todo o processamento que vem dentro dela. Como é que eu faço uma segmentação? Como é que eu detecto um objeto? Como é que todas aquelas coisas que a gente esteve discutindo sobre isso. E essa área foi assim transformada nos últimos anos pelas redes. As redes neurais começaram a dar respostas muito melhores que os algoritmos heurísticos que a gente fazia baseado em geometria e certos raciocínios, principalmente com extração de características da imagem, detectar estas, detectar feições e tudo. Então, essa é uma área que a rede de neurais já avançou e já conquistou e não está muito claro para mim como é que as redes neurais vão dar o próximo passo. Será que quando você tiver um robô autônomo, ele vai ser todo com base numa rede neural? Ou será que ele vai ter uma rede neural que vai fazer um pedaço do processamento, o outro pedaço vai ser um algoritmo de otimização? Como é que vai ser esse futuro, né? Não está claro para mim. Tá? Nas redes neurais, eu gostaria que a gente tivesse feito um curso melhor. Não acho que a gente conseguiu fazer um curso mais do que introdutório. Ficaram temas aí, mas para a gente estudar. Principalmente, eu diria que vale a pena agora, quem for continuar e quiser fazer trabalho nisso, passar a usar um TensorFlow da vida e começar a estudar um pouco das arquiteturas tradicionais de redes, e principalmente estudar um pouco essa questão das funções de perda, dessas novas ideias que estão sendo colocadas. Principalmente para tratar... Temos que particularizar os problemas, tratar principalmente problemas que têm, por exemplo, um desbalanceamento das classes, como é que eu vou fazer a função de perda para que a função de perda não esqueça as classes que estão menos representadas durante o treinamento, etc. Então, aí temos vários trabalhos a fazer. A minha sugestão até é que, mesmo para todos que estão aí já com ideias, por exemplo, Camila tem já uma ideia de um projeto, quem tem isso, talvez seja o caso de pegar um programa mais simples, um problema mais simples, tipo um MNIST da vida, e testar essas ideias nesses problemas, porque primeiro fica dentro da capacidade computacional da máquina que a gente tem em casa, não fica naquela coisa de botei para rodar, vou esperar para quando vem, porque isso quebra muito o ritmo do aprendizado. E segundo, às vezes a gente pega o que nós estamos vivendo hoje são dificuldades de transformação dos dados reais em dados que a gente possa efetivamente usar para treinar uma rede, etc. Então, quando a gente pega dados assim, principalmente quando a gente pega dados reais mesmo, que a gente está sendo submetido, não esses do Kaggle e dos outros já estão mais ou menos trabalhados e tal. Mas quando a gente pega dados reais, a gente tem problema de ruído, tem problema de marcação errada, tem problema de qualidade do dado, tem um monte de problemas que, às vezes, fica difícil você estudar o método quando o próprio dado está impregnado com alguma coisa. Então, você pode achar que uma determinada função de perda é melhor, mas, na realidade, ela não é melhor para aquela classe de problemas, é melhor para aquela instância do problema que o problema tem alguma característica que você não conseguiu controlar para fazer o experimento numérico. Essa área de experimentação numérica está muito forte atualmente. Você tem uma capacidade enorme de criar sistemas. A gente monta um sistema e bota para experimentar. Então, o importante aí é só a gente ter certeza de que o que a gente está fazendo de experimento é aquilo que a gente está achando que está fazendo de experimento. Não é começar a testar uma coisa sem controle das variáveis que as coisas têm. Tá? Então, essa é a linha aí digamos, de para onde eu vejo que a gente deveria seguir
se a gente continuasse só com as redes neurais no Early Vision, tá? na cena. Para agora, uma parte mais interessante, pelo menos para mim, do curso, é tentar ver o futuro. Como é que as ideias da relação 3D com 2D, como é que eu passo a não a enxergar em imagens, como, digamos assim, achar algoritmos que detectam onde estão as coisas na imagem, mas principalmente achar algoritmos que dizem como é a cena que a imagem que produziu aquela imagem. E aí tentar tirar informações dessa cena. E é isso que nós começamos hoje. Tá? Vou botar aqui agora para share e começar uma apresentação justamente sobre isso. Tá? Depois, né, não me deixe esquecer para a gente falar sobre o trabalho. Tá? Mas agora vamos para a apresentação, já que eu entrei direto nesse assunto. Tá? Aqui, vamos ver. Deixa eu diminuir aqui para tirar do caminho as coisas. Tem um hide floating meeting control isso. Ótimo. Bom, então, o que nós vamos falar hoje, essencialmente, é sobre câmera. Câmera, tanto como um objeto físico, quanto como um objeto matemático. E como é, e principalmente na aula de hoje, quer dizer, hoje nós vamos dar um início do estudo dessa relação de cena com imagem, mas o ponto central da aula de hoje é a calibração de câmeras. Quer dizer, o que é calibração de uma câmera? Como eu disse, tem muitos termos novos. Quando a gente diz que está calibrando uma câmera, a gente diz que a gente vai descobrir, a partir de uma ou mais fotos ou dados do tipo daquele que eu passei para o trabalho de vocês, quais são os parâmetros do modelo matemático da câmera. Tá? Então, essa é a questão. Então, hoje precisamos entender quem são esses parâmetros, qual é esse modelo e quem são esses parâmetros. Tá? Essa é a minha meta hoje de aqui. Então, primeiro, muitas pessoas fazem um curso de computação gráfica antes de fazer um curso de visão, mas eles são essencialmente independentes. Mas tem uma relação muito próxima nos dois nesse assunto de câmera. Tá? Por exemplo, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma imagem que ilustra os objetos matemáticos que definem uma plataforma. E também ilustra a posição de uma câmera que está tirando, digamos, uma foto dessa plataforma. Esses objetos matemáticos são cilindros, malhas triangulares, coisas do gênero, modelos matemáticos de objetos geométricos que, acrescidos a essa posição dos pontos, que é tirada desse modelo geométrico, você coloca uma propriedade de reflexão da luz neles, e aí, com alguma iluminação na cena, numa posição de luz em algum lugar, você consegue produzir sinteticamente uma imagem que seria a foto daquela plataforma, daquela posição. Essa passagem entre um modelo abstrato matemático e uma imagem é o que a gente chama de rendering, ou é o que a gente chama de síntese de imagens. É uma coisa que a computação gráfica estuda. No que nós estamos querendo estudar é o inverso dessa transformação. Esse inverso está ilustrado aqui naquele jogo que eu já mencionei na aula passada, naquele sistema que nós fizemos que eu mencionei na aula passada. Nesse momento, que está aqui exatamente do vídeo, eu parei, existe uma foto real do jogo e digamos que a gente quer criar um modelo matemático dessa mesma cena, reproduzir essa mesma cena para poder fazer coisas como estudar as relações geométricas que existem entre esses objetos. Então, nesse momento, você calibra uma câmera, ou seja, descobre qual é a posição de uma câmera que está vendo essa foto,
coloca nessa posição objetos, de novo, geométricos, e aí você pode fazer muitas coisas a partir daí. Você pode fazer animações, pode criar jogadores virtuais, pode misturar real com virtual, pode enxergar de onde o goleiro está vendo, como é que era a visão do goleiro naquele momento, que é a ilustração dessa passagem aqui. O importante para nós é que a câmera que você quer modelar obter da visão é a mesma que você vai usar na computação gráfica, porque senão, que aí você consegue fazer essa mistura do real com o virtual, tá? Que também tem essa coisa de realidade aumentada, realidade, todo esse processo que a gente trabalha. Tá? Então, essa é a nossa missão hoje, começar a entender como é que eu faço Vamos focar nesse problema agora. Qual é a câmera, onde está e quais são os parâmetros de uma câmera que enxergam um determinado modelo. Tá. O modelo matemático de câmera que nós utilizamos, ela é inspirada, ou ela é baseada nesse modelo físico da câmera pinhole. Isso aqui não é bem uma câmera pinhole, mas essa é uma câmera bem antiga, mas antigamente só tinha um furinho aqui, não tinha uma lente. A inserção da lente aí foi colocada mais porque a quantidade de luz que chegava lá no plano da imagem que fica aqui atrás, como está ilustrado aqui embaixo, era muito pouca. E como era muito pouca, foi preciso abrir o buraco. Mas quando abriu o buraco, a imagem ficava borrada. Então puseram um sistema de lente que imita exatamente o fato como se ali só tivesse um furinho mínimo. E com isso captura mais radiância de fora, mais radiância luminosa, e mais simula geometricamente exatamente o que está aqui. Então, as câmeras modernas, por mais complexas que sejam, elas ainda procuram reproduzir essa câmera básica. A dificuldade desse sistema de lentes que existe até hoje é que ele nem sempre consegue produzir esse mesmo coisa. Então, muitas vezes as fotos, antigamente, principalmente, agora estão cada vez melhores, você tinha uma parte da foto no foco e outra parte fora do foco. É porque a lente só conseguia fazer essa simulação de que isso é um furinho para um certo plano, uma certa distância, que era a distância onde a imagem ficava focada. Mas, essencialmente, o que ocorre é que a energia radiante que está na cena, quando você tenta descobrir qual é a cor, por exemplo, de um pixel que está aqui, que vai ser correspondente a esse ponto da imagem que vocês estão vendo aqui, a única energia que chega aqui, dado que essa caixa é toda fechada e só tem um furinho, é aquela que vem desse furinho. Então, ele acaba captando a radiância que vem desse furinho para cá. Ou seja, é a radiância que está nessa posição da cena. Isso daí dá a ilustração do que nós vamos trabalhar. Quer dizer, esse modelo, essencialmente, é um modelo de projeção cônica. Tá? É um modelo matemático de que você tem um plano de projeção. No caso, esse plano aqui de trás, geralmente, a gente substitui por um outro aqui na frente, onde a imagem deixa de estar invertida. Agora você sai do mundo físico, entra no mundo matemático, você tem muito mais liberdade de reproduzir o modelo físico, podendo criar, por exemplo, essa situação em que aqui o centro de projeção, que é o nome desse ponto, ou às vezes também é chamado de eye na literatura do OpenGL, é um ponto que fica atrás do plano de projeção, né? Mas isso aqui seria... Existem ainda alguns livros que colocam o plano de projeção atrás e faz esse tipo. Aí são convenções que a gente adota, né? Uma coisa importante é ver que numa câmera existe um eixo que passa por esse furo e é perpendicular ao plano da imagem, das duas imagens. Esse eixo é o chamado eixo óptico. E o local onde ele fura a imagem, tanto aqui quanto aqui atrás, é chamado de centro óptico. Tá? O centro óptico, geralmente, numa câmera boa, o centro óptico está no meio da imagem. Mas isso não quer dizer que você também não possa pegar uma câmera boa, tirar uma foto
e depois recortar um pedaço da foto e considerar aquilo como sendo uma outra foto. Né? Aí você vê qual é a câmera que você tirou. Aí você está com um problema. O centro óptico pode estar até fora da imagem, porque você pegou uma coisa física e recortou matematicamente do jeito que você quis. Mas, normalmente, quando se trata de uma imagem vinda de uma câmera hoje moderna, ela vai ter o centro óptico no centro da imagem. No passado não era tão certo, esse plano ficava meio torto, essa lente, tudo, aquelas primeiras webcams tinham muitos problemas, porque a gente tinha que compensar no modelo matemático. Mas, hoje em dia, eu diria que é razoável se assumir que a gente está no centro óptico, desde que alguém não tenha pré-processado antes e cortado a imagem. Então, o que a gente coloca nesse negócio? Existe, a gente coloca no centro de projeção um sistema de eixos, que um eixo Z, no caso aqui, é o próprio eixo do eixo óptico, tá? Que está perpendicular ao plano. E o eixo X e Y vão dar a direção horizontal e vertical da imagem. Tá certo? Que são paralelos a esse plano que está aqui, paralelo a esse plano aqui de trás. Tá? Então, esse é o sistema de coordenadas da câmera. Tá? Além desse sistema de coordenadas, a gente tem aqui no plano de projeção um outro sistema, tem vários sistemas de coordenadas, diria. O mais tradicional é você ter esse daqui, que é o que a gente usa no Python, nas coisas. É um sistema, claro, que são paralelos. O XC e o X da imagem o unitário das duas direções são o mesmo. Do Y também da câmera, o Y da imagem. Então, aqui você tem aonde você vai descrever a imagem. E mais ainda, como nós vamos ver logo mais, aqui eu vou querer discretizar essa imagem em pixels que tem um tamanho físico qualquer. Quer dizer, eu não vou contar milímetros ou metros da cena aqui, eu vou contar pixels nessa imagem. Tá? Então, esse vai ser o que a gente chama do modelo matemático da cena. Né? Eu tinha posto até isso, uma imagem assim, eu peguei de um livro uma imagem e mostrei para vocês na aula passada, e dizia, isso aqui é uma câmera. Eu não sei se vocês se lembram, mas, quer dizer, para mim isso é natural olhar para isso e ver uma câmera, mas claro que faltou essa explicação toda antes de dizer por que isso é uma câmara. Porque esse é o modelo matemático que a gente tem da câmara. É importante eu chamar a atenção de vocês que esse modelo matemático, que é usado na área de visão computacional, a área de visão se desenvolveu em paralelo à área de computação gráfica. Então, eles não têm as mesmas convenções. O OpenGL, que é o grande best-seller da computação gráfica, que é a biblioteca mais utilizada já há 20 anos disso, ele usa um sistema de eixos que é esse que está mostrado aqui na foto. Tá? Eles querem que a imagem fique, quer dizer, quando você olha uma imagem, você olha como se estivesse olhando um plano cartesiano tradicional da álgebra, quer dizer, da esquerda para a direita é x, de baixo para cima é y. Consequentemente, como o sistema tem que ser destrógeno, quer dizer, da regra da mão direita, a orientação espacial necessária é que o produto vetorial de x por y dê z. Então, z, no caso da computação gráfica do OpenGL, fica voltado para trás do observador. Então, na realidade, toda a cena você só enxerga a parte negativa do Z no OpenGL. A parte positiva está atrás do observador. Então, são duas convenções diferentes. Essa que eu coloquei aqui, perdão, que é essa aqui, tá? E essa outra, que são convenções diferentes. Claro, como dois sistemas de coordenadas quaisquer, eu posso achar uma matriz que muda um sistema para o outro e posso trabalhar isso, mas, eventualmente, causa uma certa confusão você usar uma biblioteca de visão computacional e uma biblioteca de computação gráfica com
convenções diferentes. Você tem que tomar cuidado nesse uso aí para compatibilizar essas orientações dos sistemas de eixo. Bom, vamos agora falar exatamente do grande mistério que é sair da cena e chegar na imagem, né? Na realidade, esse problema é um problema razoavelmente um modelo matemático bastante simples. Eu tenho aqui a câmera com aqueles meus sistemas de coordenadas. E, por hora, eu vou trocar aquele sistema de imagem que eu tinha colocado aqui em cima, no canto superior esquerdo, por um outro sistema, x0 e y0, do centro óptico, que, claro, são paralelos aos outros dois sistemas. Porque nessa relação é mais fácil derivar como é que as coordenadas 3D desse processo vão ser projetadas nesse plano. Ou seja, eu vou pegar as coordenadas da cena em coordenadas da câmara, quer dizer, os pontos escritos em coordenadas da câmara, e vou transformar em pontos escritos nesse plano aqui de projeção, tá? Que seria o nosso ponto de interesse. Que ponto é esse? Vamos dizer que eu tenho um ponto no espaço, descrito no sistema da câmara, que seria, e vou adotar uma convenção que é tradicional da área de visão, em que as letras maiúsculas representam pontos na cena e as letras minúsculas representam pontos na imagem. Então, eu vou pegar esse XC, YC, ZC, que é a coordenada desse ponto nesse sistema de coordenadas da câmara, e vou querer achar quem é o ponto do X no sistema daqui do eixo óptico e o Y do eixo óptico. Qual é a relação que existe entre esse tamanho que está aqui e o tamanho correspondente aqui, o X e o Y? Se você observar essa relação, ela vai depender muito da posição desse plano em relação à posição do objeto. A posição desse plano ele é definida pela própria estrutura da câmera. É um parâmetro da câmera, porque eu estou dizendo que isso aqui é uma distância focal e isso vai depender do tamanho que você construir a distância entre o eixo óptico e o plano de projeção. E, naturalmente, esse mesmo ponto, como a gente fez uma semelhança, a gente colocou para frente, mas é, de novo, a distância focal. Tá certo? Então, essa distância focal é uma grandeza interessante. A outra grandeza interessante nesse problema é a particularidade do eixo Z da câmara, porque o eixo X e Y são paralelos ao plano de projeção, mas o eixo Z define a profundidade que o objeto está da cena, da coisa. Então, a gente tem aí a coordenada Z do ponto que eu quero projetar comparado com a distância focal. Se eu pegar esse plano e andar com ele até aqui, o X projetado vai ser igualzinho o X que existe, o Y também. Se eu andar com ele nessa outra direção, ele vai cada vez sendo reduzido mais. Por causa, isso vem dessa geometria, disso ser uma reta e isso ser uma projeção cônica. Tá? Vem dessa questão matemática da projeção cônica. Então, na realidade, o modelo é linear e simples. É um modelo quase de regra de 3, tá? Onde eu tenho a distância focal e a profundidade do objeto. E qualquer outra dimensão medida no plano da imagem, x ou y, vai seguir uma regra de 3 aqui. Quer dizer, o x desse cara está para essa direção, distância focal, assim como o x da cena está para o z da cena. Então, essa é uma regra muito simples para calcular quem é o x projetado nesse plano em unidades métricas. Simplesmente a coordenada x ou y multiplicada por um fator de redução, que é a distância focal dividido pela profundidade z que esse ponto está da câmara. Então, essa é a transformação de projeção num sistema de câmera.
Tá? É bastante simples essa forma. Existe uma maneira de eu escrever isso? Então, pode falar, Davi. Porque visualmente parece que a distância do pinhole para a imagem é igual, a distância focal, né? É igual a distância da imagem para a vela. Isso daí não é verdade, não, né? Não, né? Não, não. Isso aqui, quer dizer, foi um mau desenho. Tá? Quer dizer, você dizer que isso aqui seria outro DF, né? É, sim, pois é. Não é, não. É isso, eu podia ter desenhado isso aonde quisesse. Só que, quer dizer, se eu desenhasse aqui, ela tinha que ser grande também. Tá? Ela ia Entendi. ficar mais longe, mas ia ficar maior. Não tem nada a ver isso. Quer dizer, geralmente, a distância focal é próxima, né? Dentro da câmera, uma distância milímetro, 35 milímetros. Bom, 35 é no tamanho do filme. Depois eu entro, né? Mas é dentro do objeto câmera está a distância focal. Tá? Enquanto que a cena está lá longe. Os pontos da cena são geralmente muito maiores. Esse D sobre Z geralmente é um fator redutor grande. Tá? Então, é isso. Beleza, entendi. Legal. Então, olha só, eu posso escrever essas expressões aqui, isso aqui é uma função não linear, x0, y0, dessas três variáveis, x, y e z, da câmara. Tá? É uma função que você está dividindo pela terceira coordenada. Se eu me lembrar daquele nosso trabalho de coordenadas homogêneas, eu já falei com vocês de coordenadas homogêneas e projetivas, certo? Numa aula passada. Então, se eu me lembrar disso, eu posso escrever isso em coordenadas homogêneas. Na realidade, aqui está errado, isso aqui está em coordenadas cartesianas, devia estar em parênteses, e aqui estão em coordenadas homogêneas. Então, eu poderia escrever assim, dessa forma. A matriz de projeção seria essa matriz. Por quê? Porque eu, multiplicando isso por isso, ia dar esse resultado. Agora, esse resultado está em coordenadas homogêneas. Para eu passar para as coordenadas projetivas, para as coordenadas cartesianas mesmo, eu divido pelo W, né? Que é o último. Então, eu vou ter que exatamente essa expressão que está aqui em cima. Então, dá para representar isso como uma matriz, e geralmente tudo que a gente faz acaba usando essas notações de matrizes, porque é uma notação conveniente para a gente trabalhar em álgebra. Né? Então, essa seria uma matriz aqui. Ela, na realidade, só não está correta aqui como uma matriz da câmera, porque eu estou falando em pontos, em milímetros ou em, sei lá, metros, dentro de um plano da imagem. E eu preciso converter isso para pixels, porque, no fundo, o que eu tenho é uma imagem em pixels. Para eu converter isso para pixels, eu até criei aqui um sistema bem exagerado, onde o centro óptico não está no meio da imagem, mas estaria aqui em algum lugar, e eu estou medindo esse P pequeno aqui. E, na realidade, eu gostaria de estar medindo essa posição em relação ao canto superior esquerdo da imagem, que é a nossa convenção, e medindo em pixels. E aí eu teria que pensar qual é primeiro eu teria que saber qual é essa coordenada do centro de projeção, né, o x e o y, que eu já disse que nas câmeras atuais seriam metade da altura e metade da largura da imagem, e qual é o tamanho do pixel, na realidade, quantos dots per inch, ou dots por milímetro nós temos, qual é o tamanho desse pixel que tem aqui. Quer dizer, aqui, no caso, não é nem o dot, não é a razão, é o tamanho físico do pixel mesmo. Tá? Para eu poder converter isso de metros para pixel. Tá? Olha, a expressão que a gente pode escrever para escrever esse ponto nesse sistema de coordenadas seria pegar esse valor aqui de x0, dividir pelo número pelo tamanho do pixel, vai me dar x0 sobre o tamanho do pixel, vai me dar 1, 2, 3, 4, aqui no caso. Mais 1, 2, 3, que seria o AX, vai me dar esse ponto em coordenadas lá do canto superior direito, 7, que seria aqui. Então, essa expressão que eu tenho para converter de pontos descritos no plano de projeção em unidades métricas para pontos em unidades de pixels.
Tá? Professor, uma dúvida. Essa divisão seria com resultado inteiro? Essa divisão depois teria que ser feito uma aproximação para inteiro. Tá? Isso teria que ser feito uma aproximação para inteiros. Não tem como você definir um pixel. Aí você está tentando pegar uma radiância e transformar ela. Aí, bom, vamos ter que ver cada método. Por exemplo, no método de Ray Tracing, não sei se vocês já viram o método de Ray Tracing, eu acho que a maioria não viu, a gente lança um raio nessa posição aqui e tenta determinar a radiância desse pixel que está aqui, e pega a radiância da cena e põe nesse pixel que está aqui. Tá? Essa é o método do traçar de raios, é simples quanto essa. Aí você faz interseção de reta com os objetos da cena e tal, e acaba descobrindo isso. Às vezes, você, para calcular, isso aqui está no canto superior direito do pixel, quer dizer, você podia fazer a amostragem aqui no meio, ficava melhor e tal. Aí depende das convenções. Tem horas que você faz em vez de lançar um raio, você lança, sei lá, 9 raios aqui dentro, randomicamente. Esse é o método mais de melhor qualidade, que gera uma imagem de melhor qualidade. E depois faz uma média para botar para cá. Entendeu? Então, essa relação entre o mundo algébrico e o mundo inteiro, quer dizer, o mundo real e o mundo inteiro, às vezes, mas sim, na hora de você armazenar é uma matriz, e isso aqui é índice da matriz. O Python vai até reclamar se você tentar botar um ponto float. Tá? Então, agora vamos voltar, vamos seguir aqui. Nós tínhamos determinado a relação nesse slide do que é o ponto na imagem versus o ponto que você tinha escrito nesse sistema de coordenadas aqui, x0, y0, xo, yo. Ora, esse xo, yo, a gente correlaciona eles com os pontos no espaço por essa expressão que a gente aprendeu no slide anterior. Tá? Que a distância é a relação entre a distância focal e a profundidade. Ele é reduzido por esse tamanho. Então, se eu substituo isso por isso aqui, eu tenho aqui essa equação que daria diretamente das coordenadas no espaço às coordenadas na imagem. Bom, aqui nós temos algumas coisas que a gente pode avançar um pouco mais. Em vez de eu definir a distância focal em, por exemplo, o que é essa relação distância focal sobre o tamanho do pixel? É a distância focal, mas dada em pixels, porque, na realidade, se eu divido a distância focal, como eu dividi aqui esse tamanho pelo tamanho de pixel, eu tenho o número de pixels que esse tamanho representa. Aqui, mesma coisa. Eu posso criar uma variável chamada fx e uma chamada fy, que é a distância focal dividido pelo tamanho do pixel em cada uma das duas direções. Eu vou deixar aqui fx e fy, mas também isso é coisa do passado. No passado, já existiram equipamentos que produziam pixels de tamanhos diferentes nas duas direções. Hoje em dia, todas as câmeras tendem a produzir SX é igual a SY. Então, essa distância focal deixa de ser 2 parâmetros, vira um parâmetro só, que seria a distância focal em pixels da coisa. Então, essa equação de cima vira essa equação aqui de baixo, trocando essa fração por essa expressão, só que aqui é um conversor digamos, de metros para pixel. Então, eu estou pegando isso aqui, que é metros, dividindo por metros, tendo um tamanho que eu converto para pixels. Tá? É isso que está aqui nessa expressão, é a mesma que está lá em cima. Aí, bom, agora resta a gente fazer a parte que seria escrever isso de novo como um produto de uma matriz por um vetor. O produto agora seria basicamente esse que está aqui. Eu teria que pensar, sempre vou para o espaço homogêneo, né, porque depois eu vou ter que dividir por W. Eu só vou achar as coordenadas corretas em pixels depois que eu dividir por W. Essa matriz tem fx, fy, 1, e aqui tem xc, yc, zc. E aqui eu tenho o ox e o oy, que por enquanto também estou deixando como sendo uma coisa desconhecida,
mas que provavelmente nos trabalhos que nós vamos fazer, a gente vai usar aqui W/2 e H/2. W e o H é o número de pixels da imagem, na horizontal e na vertical. Tá, então, aqui na realidade, essa câmera só tem um parâmetro, uma boa câmera só tem um parâmetro que eu não sei. Qual é a distância focal? E pior que isso seria ótimo se isso fosse verdade. Por exemplo, durante a filmagem de um jogo, eu só teria que determinar uma distância focal. O problema é que durante o jogo a câmera dá zoom. E dar zoom significa essencialmente aumentar a distância focal. Zoom, para você dar um zoom in, você aumenta a distância focal. Para dar um zoom out, você diminui a distância focal. Isso é uma geometria simples que dá para ver olhando. Mas, então, um problema que a gente tem é que não adianta querer calibrar uma câmera, digamos, no início do jogo, onde eu poderia fazer a calibração e depois usar esse problema durante o jogo. Não, porque durante o jogo o sujeito ele vai fazer zoom com aquela câmera. Na realidade, é um pouco mais complicado, porque ele mexe a câmera também de posição, que nós vamos ver também depois, e às vezes tem um mais complicado ainda, porque agora tem 300 câmeras em cima do estádio, e toda hora o cara corta de uma câmera para outra, e aí fica mais difícil para você fazer esse trabalho. Né? Mas, então, essa é a matriz que está aqui. Por que essa matriz? Faz a conta. Fx, xc, que é isso vezes isso, mais OX, ZC. OX vezes ZC. Então, fica com essa expressão que está aqui. Quando eu divido pelo W, para tirar as coordenadas cartesianas, eu fico com exatamente a mesma expressão que está aqui. Essas duas coisas são iguais, só que aqui eu estou escrevendo dentro da geometria projetiva com uma matriz de projeção, uma matriz projetiva 3x3. Tá? Essa matriz tem até um nome, geralmente é referida como K, é a matriz que define a câmera em si. Em si quer dizer, ela não define aonde a câmera está na cena, para onde ela está apontada, mas define como ela projeta a cena no próprio sistema de coordenadas dela. Tá? Essa é a... Você vê que não é uma expressão muito complicada, até principalmente considerando que eu só tenho um F aqui e aqui as outras expressões eu já conheço. Tem essa questão que eu já falei. Eu estou derivando em geral, mas eu podia estar derivando com essa hipótese de que o pixel é quadrado e que eu posso trabalhar só com com um F só. Tá? Bom, isso estaria tudo bem, mas temos um pequeno problema. O que é efetivamente, agora eu vou definir precisamente o que é o que a gente chama de calibração de câmera. Calibrar uma câmera consiste em, conhecendo a correlação, conhecendo vários pontos da cena, aqui no caso, essa calibração que a gente tem várias maneiras de calibrar, mas a mais básica é essa que nós estamos falando. Eu conheço aqui esses pontos que estão em esferinhas no campo. Quando eu digo eu conheço duas coisas dele. Eu conheço qual é o XY aqui nesse, que pixel é esse nessa imagem, e qual é a posição dele dentro de um campo. Normalmente, a gente coloca, por exemplo, vamos supor que a gente coloque lá na bandeirinha o sistema de eixos. Coloque aqui X vindo de um lado ao outro do campo e Y vindo aqui nessa direção. X para Y daria Z do lado de cima, para cima. Z seria na vertical para cima. Então, eu teria esse sistema esses pontos todos aqui no plano para tentar calibrar, sabendo a posição deles na imagem e sabendo a posição deles no campo. Isso é uma das ideias que a gente pode fazer. Por exemplo, eu pedi para vocês trabalharem, por exemplo, pegar alguma imagem em casa ou aonde quisesse, num desafio, onde quisessem, para a gente fazer a tabelinha até a semana que vem das relações entre... Eu vou querer duas imagens, não só uma, mas duas imagens. Pode ser uma cena agora, uma cena logo a seguir, da coisa, e quero as coordenadas dos pontos nas imagens
e, se possível, no 3D. No caso do campo de futebol, é fácil a gente saber o 3D, porque, geralmente, dependendo do campo, você já pega na internet qual é o tamanho que existe, ou conhecendo o campo, Maracanã, qual é o tamanho do Maracanã, etc. E tem também, na pior das hipóteses, você tem um padrão de campo que a FIFA estabelece, que a maioria dos campos tentam atender. Mesma coisa para o jogo de basquete também, você pode fazer isso de um jeito ou de outro. Uma peculiaridade do que está aqui é que esse sistema que a gente fez naquela época, ele se baseava num método de calibração que podia usar só pontos no plano. Geralmente, você precisa que os pontos que você vai fazer o ajuste tenham pontos fora de um plano, quer dizer, não sejam todos numa relação muito particular. Tá? Por exemplo, se você tivesse que ajustar um plano, você não queria que todos os pontos estivessem numa mesma reta, porque existem infinitos planos que passam por uma mesma reta. Então, se você quiser fazer cálculo de onde passa um plano, seria melhor você amostrar em pontos que não estivessem todos colineares. Tá certo? Aqui a mesma coisa. Eu quero ser capaz, talvez o ideal seria pegar aqui os pontos da trave, por exemplo, quando você visse o goleiro, porque esse ponto está fora do plano do campo. Tá? Aliás, esse vai ser sempre um problema, porque toda referência que a gente mais fácil de obter, uma vez tendo a câmera, para cada pixel da câmera, você sabe qual é o pixel do campo, que posição no campo aquele pixel está. Mas é do pé do jogador, não é da cabeça do jogador. Tá? Cabeça do jogador, você vai ter que conhecer a altura dele, a posição dele, etc. Para a gente poder trabalhar isso. Para trabalhar isso, seria o ideal, seria sempre ter duas câmeras. Se eu tivesse uma câmera filmando de um lado do campo e uma outra câmera filmando do outro lado do campo, estava tudo resolvido. Aí eu teria condição de traquear a bola, mesmo quando ela subisse, etc., qualquer coisa. Mas, geralmente, quando a gente faz um sistema, você quer aproveitar o que já existe comercial e de graça, que é assistir o jogo na TV. Se você tentar comprar uma licença de jogos que recebe um canal específico ou mais informações, você vai pagar lá alguma coisa como $1.000, $2.000 por mês. Então, é muito caro se tentar fazer alguma coisa que use mais do que o público vê. Tá? Então, geralmente, esses sistemas têm essas questões. E agora dá para a gente definir exatamente o que é uma calibração de câmera. Calibrar uma câmera é dar essas coordenadas no plano da imagem e, conhecendo a posição desses pontos, agora lembra, letra maiúscula é cena, letra minúscula é imagem, eu fazer essa transformação e achar quem são os parâmetros dessa transformação. Geralmente, a gente usa um mínimos quadrados aqui como função de perda. Aqui. Tá? É simples, é tão simples quanto isso. Achar essa função f é ajustar esse problema de minimização que aparece aqui. Tá? Então, vamos lá. Só uma dúvida. Diga. A matriz K, que corresponde a essa câmera de TV, ela é conhecida publicamente? Não, ela pode ser conhecida se você pegar uma câmera, dentro do seu laboratório, você pode colocar na frente dele, sei lá, padrões conhecidos, um tabuleiro de xadrez e tal, e rapidamente conhecer quem é essa câmera. Mas, quando o cara mexer na distância focal, der um zoom, você já não sabe mais. Tá? Então, ela não é conhecida, a menos da distância focal. E pior ainda, uma coisa que eu não chamei atenção, P está em coordenadas da cena. Se eu não sei aonde está a câmera, e é isso que eu estou tentando determinar, eu não sei como escrever P em coordenadas da câmera. Eu tenho, entendeu? P, esses pontos estão definidos no campo lá, no Maracanã, em coordenadas do Maracanã. Não estão definidos em coordenadas de onde está a câmera. Entendeu?
Não sei se você está Entendi, percebendo. entendi. Eu teria que saber. Aí eu tenho uma questão de ovo e galinha. Onde está a câmera para poder saber onde está a câmera? Então, eu preciso estender esse meu modelo matemático para incluir a relação entre os pontos que estão escritos no sistema da cena para um ponto que esteja escrito no sistema da câmera, para poder entender essa diferença. E é isso que nós vamos fazer agora no próximo passo. Eu tenho uma câmera aqui e eu vou tentar escrever, e tem uma cena aqui. Para simplificar, eu peguei um padrãozinho, imprimi, botei a câmera pendurada aqui. Então, eu tenho aqui um sistema de eixos parecido com a coisa lá do futebol. O X, o Y, o Z para cima, e aqui tem o meu ponto em coordenadas da cena. Na cena aí eu escrevi como sendo W, Word, nesse caso. Tá. Então, como é que eu vou escrever esse ponto que está aqui num sistema de coordenadas que está aqui nessa posição? Está na câmera lá. Tá? Ora, não é difícil eu fazer isso. Por quê? Porque eu sei que esse pedaço, se eu souber, eu quero achar esse PC, que é de novo, está letra maiúscula, porque eu estou pegando um ponto do mundo em coordenadas da câmera. E eu tenho o PW. Ora, a relação algébrica é simples. PC é igual a T mais PW. Não tem, essa aí é simples. O que gera um pouco de confusão para a gente trabalhar é o fato de que PW não está escrito. O que eu quero é fazer isso em termos de coordenadas, não em vetores abstratos. E as coordenadas de PC estão escritas nesse sistema. Posso até assumir que T esteja nesse sistema. Na realidade, esse T ele é meio confuso aqui, porque a posição da câmera no sistema de coordenadas do campo é menos T, porque T é quem vai daqui até aqui. E para eu dizer aonde está isso aqui, eu vou dizer um vetor que vai daqui até lá, é ao contrário. Mas, digamos, eu quero essas coisas nesse sistema de coordenadas da câmera, que é justamente o que eu não conheço. E aí é que entra um pouco da dificuldade do problema, que nós vamos resolver agora. Como é que eu posso resolver isso? Ora, eu volto lá para a álgebra linear e lembro, poxa, mas eu quando tinha uma coisa escrito num sistema de coordenadas e queria passar para um outro sistema de coordenadas, existia uma matriz que mudava de um sistema para outro. Então, eu preciso ter essa matriz. Pura e simples. Aqui estou escrevendo PW escrito no sistema W, vai por uma matriz que eu chamei de R, que vai de W para C, e aí essas coordenadas que estão escritas nesse sistema aparecem como esse vetorzinho pequeno escrito nesse outro sistema aqui. Aí você pensa assim, mas, bom, esse sistema aqui é um sistema ortonormal. O que é isso? Ele tem norma 1, cada um desses vetores são unitários e eles são perpendiculares entre si. Entre o sistema aqui também é ortonormal, também tem norma 1 e são perpendiculares entre si. Então, essa matriz, na realidade, ele pega as coordenadas escritas num sistema e escreve num outro sistema, que é também num sistema ortogonal para um outro sistema ortogonal. Por isso, a gente coloca isso como sendo o símbolo R, porque eu posso raciocinar nessa matriz, eu vou ver que ela é uma rotação. Vamos raciocinar em diversas maneiras para explicar. Primeira coisa que eu posso pensar é se essa matriz é uma rotação. Na realidade, eu estou pegando um vetor que está escrito num sistema. Percebe que, apesar de, nessa transformação que está sendo feita aqui, está descontada a translação. Ou seja, eu estou convertendo esse vetorzinho vermelho que está aqui para um vetorzinho equivalente dele aqui, nessa posição, entendeu? Eu essa translação está fora dessa transformação que eu estou querendo fazer. Eu estou tratando como um vetor livre, esse PW aqui. Tá. E aí vem a questão básica, que é a seguinte. Se eu rodo o meu sistema de referência, por exemplo, eu estou a 10 metros da origem de um sistema, e se eu ando o sistema 10 metros para trás dele,
Vamos dizer que eu estou no x igual a 10 de um sistema de coordenadas x, y, z. Se o sistema anda 10 na minha direção, eu fico na origem. Se ele anda 10 na direção contrária, negativa, eu vou ficar 20 metros dele. Mesmo esse fenômeno é geométrico geral. Quando eu tenho as coordenadas em relação a um sistema e eu movo o sistema de uma certa transformação geométrica, rígida principalmente, eu, na realidade, minhas coordenadas mudam como se pela transformação inversa deles. Tá? Então, na realidade, a situação que você tem é uma situação de fazer uma rotação que o que está acontecendo aqui é que eu tenho que fazer a rotação do sistema X do mundo para menos a posição a rotação que existe para levar esse outro sistema que está aqui. Não sei se estou me expressando mal aqui. O que eu preciso é achar a transformação inversa que levaria esse sistema para aquele sistema que está ali. Então, é a transformação que leva desse sistema para esse. Cortando essa questão toda, tem uma outra área da álgebra que eu não sei se eu cheguei a rever com vocês, que diz o seguinte: quando eu quero achar uma matriz de uma transformação linear, basta eu saber para onde vão os vetores da base. Ou seja, aquele vetor 1, 0, 0 vai dar a primeira coluna da matriz. 0, 1 vai dar a segunda coluna da matriz. Como eu estou falando da transformação inversa, e a inversa, no caso de uma rotação, é simplesmente a transposta, então, o que está acontecendo é que esse vetor aqui, xc, que tem coordenadas, o unitário dele, que tem alguma coordenada escrita aqui nesse sistema aqui do mundo, seria que esses seriam as coordenadas dele, xc, coordenada x, xc, coordenada y, xc, coordenada z. Mesma coisa o vetor y, mesma coisa o vetor z. Tá? Então, na realidade, eu só não coloquei como linha porque eu estou pegando a transposta do que leva desse sistema para esse, porque eu quero, na realidade, pegar o inverso, que é desse para aquele. Então, cortando toda essa abstração algébrica que eu tentei formular, talvez devesse preparar uns 3, 4 slides, gastar mais tempo, ficaria mais fácil para vocês. Mas, essencialmente, o que eu sei é o seguinte: se eu preciso dessa matriz, basta eu pegar esses vetores unitários que estão aqui e escrevê-los como linha que eu tenho a matriz. Programar isso é super simples. Tá? Existe ainda uma maneira diferente de interpretar essa matriz de rotação, que é mais geral ainda, que é entre dois sistemas de coordenadas, é que esse cara aqui, que seria a coordenada nesse sistema XW aqui, nesse eixo XW, é simplesmente o cosseno, é o produto interno desse por esse. 2 unitários dá o cosseno, são os cossenos diretores. Então, essa matriz também ela pode ser vista como sendo, aqui você vê na primeira coluna, na primeira coluna, você vê xc, yc, zc, e aqui xw para todos eles. Quer dizer, você está escrevendo xw nas três, na coordenada, você está escrevendo esse xw nesse sistema que está aqui. E na linha você vê o oposto, porque você vê aqui o xc é o mesmo e está sendo escrito em relação aos outros vetores. Bom, tudo à parte, não estou satisfeito com a explicação, mas não é difícil vocês pensarem que isso aqui são vetores dessa matriz que está aqui. Tá? Essa matriz ela é fácil de ser calculada, dado que eu conheça quem é xc, yc e zc. Tá? Se eu conheço as coordenadas desse vetor, que eu desconheço, porque eu não sei como a câmera está orientada, na realidade, essa definição vem de como é a rotação do sistema da câmera em relação ao sistema global que está ali. Normalmente, nas câmeras televisivas, etc., a gente preserva a direção vertical. Você nunca filma uma cena com um horizonte torto.
só se você for um mau cineasta. Tem até aparelhos que você faz para manter sempre a câmera na posição vertical. Tá? Então, normalmente, não é muito difícil que o Z daqui e o Y daqui estão no mesmo plano. Tá? Não estão na mesma vertical, quer dizer, eles estão no plano vertical. Mas as outras posições estão em qualquer lugar. Tá? E, então, na realidade, essa matriz aqui a gente escreve como uma matriz de rotação que constitui a minha incógnita. E aqui as matrizes, as 3 coordenadas desse vetor T também são as incógnitas da translação. Então, a rigor, se eu tivesse que dizer assim, para eu achar qual é a orientação de uma câmera em relação à cena, eu precisaria de quantas variáveis? 9 mais 3, 12. Mais uma da outra, 13 variáveis. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque essas variáveis aqui são vetores ortonormais, ou seja, eu sei que aqui a soma dos quadrados dessas componentes dá um, dessa dá um outro, dessa dá um. Três equações. Sei também que o produto interno desse com esse daquele, produto vetorial desse interno desse com esse dá zero, desse com aquele dá zero e desse com esse dá zero. Umas 3 equações. Então, das 3 vezes 3, 9 que teríamos aqui, eu tiro 6 equações fora. Eu tenho 6 equações de restrição. Então, uma matriz de rotação genérica, na geometria, ela só tem 3 incógnitas. Tá? E aí, se a gente for para a área da mecânica, a gente vai estudar aí um monte de formulações interessantes do tal SO3, que é o espaço das rotações, etc. Tem ângulos de Euler, ângulos de Rodrigues, ângulos de um monte de coisa, que são aproximações feitas para isso. Na computação gráfica, geralmente, a gente usa quatérnios. Quatérnios são vetores de 4, né, coordenadas, mas que também sendo unitários, porque os quatérnios que representam rotação são unitários, então são 4 menos uma equação, são 3. Então, no fundo, a gente tem um problema com 6 graus de liberdade para determinar a pose da câmera dentro da cena. Então, 3 de rotação e 3 de translação. Tá certo? Espero que eu não esteja matando vocês com tanta álgebra, mas vamos lá. Então, o problema de calibração, agora, eu consigo defini-lo de uma forma matemática como uma minimização. Eu sei que eu quero minimizar as coordenadas desse PI estão em X da imagem, que são dadas por isso. Isso aqui é dada por essa expressão que a gente já viu anteriormente, que relaciona os pontos no mundo com os pontos em coordenadas homogêneas da imagem. E esses pontos no mundo se relacionam com as coordenadas que eu efetivamente sei que estão no sistema de coordenada da cena, dessa forma aqui. Juntando isso tudo, eu tenho essa expressão matricial aqui. Essa aqui é uma matriz 3x3, essa aqui é uma matriz 3x4, e aqui estão os pontos dados. Eu tenho x da imagem, y da imagem, e tenho esses caras daqui. Essa é aquela correspondência que eu tenho. O que eu tenho que determinar quem são esses caras que minimizam esse problema que está aqui. Tá? Isso é basicamente o que a gente tem trabalhado. Normalmente, vamos simplificar mais essas questões, porque não adianta ficar querendo trabalhar com um problema mais complicado do que ele é necessário. Eu conheço o AX e o Y, eu posso trocar essas coordenadas que eu medi no campo por uma coordenada da imagem linha, que simplesmente substitui, e com isso eu sumo com esse OX e OY. Posso trocar esses Fs também, se quiser. Então, se eu colocar agora essa expressão aqui escrita em termos do XW, YW e ZW, eu tenho esse problema de minimização não linear. Tá? Aqui eu já tenho exatamente qual é a minimização que eu tenho. Eu vou ter pontos conhecidos, pontos conhecidos tanto
em x da imagem, y da imagem, consequentemente, eu conheço isso aqui, são dados. Esse x, y, z são dados. Quem são minhas incógnitas? Os f's e os r's, que estão aqui dentro. Tá certo? Eu não sei se todos notaram, o que eu fiz aqui foi essa multiplicação, perdão, dessa matriz aqui. Opa, puxa, é muito ruim quando tem animação voltar atrás. Dessa matriz por isso aqui, quer dizer, o xc é R vezes XW, R01 vezes YW, F02 vezes aqui, vezes mais TX. E o ZC é R20, 21 e 22 vezes isso aqui. Foi isso que me bateu aqui nessa expressão que está aqui. Esse produto que acabou dando essa expressão. Aqui está o X e aqui está o Z. É o mesmo Z dos dois lados, tanto para X para Y, e aqui só muda que a primeira linha da matriz e aqui a segunda linha da matriz. Tá? Professor, Oi. o fato da matriz R de rotação ser ortonormal cria uma restrição para esse problema de minimização? Bem, a primeira vez que eu fiz esse trabalho, eu derivei isso sem levar isso em consideração. E depois, como eu falei, eu achei uma homografia em 3D que conseguia jogar as coisas, pegar as coordenadas do campo e projetar certinho naquela imagem que eu estava planejando. Mas quando eu mexi a câmera, estava tudo errado. Porque, na realidade, eu esqueci isso que você acabou de falar, Hilton. Eu esqueci que Rx, Ry e Rz são ortonormais. Então, eu precisei depois pegar... Porque quando você faz um problema de minimização e deixa de colocar algumas restrições dentro dele, você pode achar uma solução que não é dentro do seu espaço de soluções que você está buscando, que foi o caso aqui. Tá? Então, eu peguei esse troço aqui e disse, olha, na realidade, esses caras aqui, essa expressão aqui, ela é escrita dessa forma aqui. Eu tenho que fazer essa minimização sujeita a essas restrições que estão aqui. Tá? Que R e RJ é delta de Kronecker e J. Tá? Quem é delta de Kronecker e J é 1 se for igual a J e 0 se for diferente de J. Então, R e RJ, na realidade, são R1 vezes Rx com Rx dá 1, produto interno, e Rx com Ry ou Z dá 0, que é o que está escrito aqui. Então, se eu coloco essas condições, a gente consegue calibrar a câmera, tá certo? Então, a formulação da calibração é essa aí. Dado N pares de pontos correspondentes, PI, PI menos 1, eu quero minimizar essa expressão que está aqui, sujeita a essa condição que está aqui. Bom, esse foi um problema na década de 80. Para ser sincero, isso daí em 80 era o que hoje eu estou falando, como é que a gente vai fazer essas coisas com redes neurais. E ninguém sabia ao certo. Aí usava Newton Raphson, professor, nesse problema? Algo assim? Para não chegar... o Medlevenberg-Marquardt, né, que seria para fazer essa minimização, nós... primeiro, quase todos os artigos fizeram isso aqui. Pegaram eu quero minimizar isso, não é isso? Só que ao invés de fazer essa minimização não linear, eu posso fazer uma minimização linear. Não, peraí. Onde que está essa minimização linear? Onde que eu consigo explicar? Se eu pegar esse cara aqui, que é o denominador, e passar para o lado de lá, eu vou ter uma expressão que vai ser x' e m vezes esse denominador igual a esse numerador que está aqui. Concorda? Então, eu linearizo a equação. Tá? E fica essa equação escrita dessa forma que está aqui. Está aqui o denominador, está aqui o numerador, um menos o outro. Eu quero minimizar isso daqui. Essa forma linear cai num sistema de equações aonde eu geralmente resolvo usando
decomposição espectral da matriz, decomposição de single value decomposition da matriz. Ou eu, como tenho M pontos e N incógnitas no meu caso é 9, né? Não, no caso aqui não, é 12, porque eu ainda tenho que botar essas restrições depois, né? Você tem duas maneiras de trabalhar esse assunto, tá? E essas duas maneiras estão bem descritas nesses dois trabalhos da década de 90, foi em 98, né? O Paulo César e o Flávio, mas principalmente o Paulo César, que é um matemático que era do INPA na época, hoje está na Fundação Getúlio Vargas, nós desenvolvemos um método para calibrar uma câmera com 2 passos. No primeiro passo, a gente esquecia essa restrição que está aqui e fazia a minimização, e no segundo passo, a gente levava a solução para dentro desse subespaço das soluções factíveis. E apresentamos isso sem saber que o Tsai já tinha publicado, naquela época a gente não tinha uma base Scopus para saber que no ano anterior tinha saído um trabalho do Tsai que fazia todo esse processo de calibração por um passo totalmente diferente. O que ele fazia, ele entrou nesse problema de minimização, e eu dava aula disso também, no curso de divisão do semestre passado tem isso, onde a gente vai, tanto esse quanto esse método, eu derivo passo a passo. Mas você imagina o peso da derivação algébrica desse método. Nessa turma, eu acho que não teria audiência para querer assistir essas aulas, porque se hoje, digamos, que eu só estou apresentando câmera, já pesou um pouco, nisso aqui a gente entra numa forma geométrica de resolver esses problemas, de mudar esses problemas de otimização, de achar uma solução para esses problemas de otimização dentro da álgebra. A única hora que eu uso uma minimização mesmo é quando eu transformo esses sistemas de coordenadas e tento atender todas essas restrições ao mesmo tempo, aí eu uso uma coisa do tipo mínimos quadrados. Eu não sei se vocês sabem, mas se eu tiver, por exemplo, um sistema com 10 equações e 3 incógnitas, eu quiser resolver, eu posso, digamos, AX igual a B. Eu posso multiplicar essa equação pela transposta de A, aí eu vou ter uma matriz 3 por 10, que multiplica uma matriz 10 por 3, vou ter uma matriz 3 por 3. A matriz B, que era de 10, passa a ter 3 também. Então, eu vou resolver um sistema linear de N equações a N incógnitas, que vai me dar uma solução. Essa solução é, provado matematicamente, a solução de mínimos quadrados que aproxima todas aquelas 10 equações. Então, tem que cair numa álgebra desse nível para fazer a derivação desses dois trabalhos. Tá? É pseudo-inversa que chama, eu acho, né, professor? Pseudo-inversa. É uma maneira de achar a tal da pseudo-inversa. Isso está disponível. Tá? Tanto esse meu trabalho quanto esse trabalho do Tsai está disponível. Eu posso botar para vocês, quem quiser ler e trabalhar, eles existem. Só que, além disso, no ano... Só uma coisinha. Esse método ficou eficiente o bastante para ser feito em tempo real, conforme a câmera vai mudando? Conseguia resolver o problema? Sim e não. Sim, porque ele é eficiente. Não sei se chegaria a tempo real, porque a gente não conseguia fazer o Early Vision em tempo real. Tá? Nós, quando criamos o Tirateima, naquela época, nós estamos falando de 1900 e... essas coisas são dessa época, de 98, quando a gente escreveu esse artigo. Mas eu acho que aquela Copa da França, não sei se foi em 98, quando é que foi, eram dessa época. Quando a gente tinha isso, a gente não tinha as redes neurais no ar. Então, eu não tinha nada que fosse capaz de achar em tempo real essa correlação de onde está o ponto da grande área, da pequena área, das outras coisas. Eu não tinha isso para poder calibrar. Então, eu não conseguia fazer um sistema porque eu não conseguia pegar os dados com tempo suficiente. Então, esses dados eram trabalhados depois por causa disso. A calibração de câmera, no nosso processo, era a coisa mais rápida que tinha.
mas é porque eu não sabia fazer uma das etapas, que era a etapa crítica, ela era muito lenta. Então, hoje, é possível que a gente, com uma boa rede, consiga detectar onde estão os pontos de uma quadra, de um jogo. E aí daria para a gente começar a reconstruir com essa base daí. Entendi. Esses dois métodos que foram aqui. Bom, o TSAI, claro, nós publicamos numa coisa aqui no CIBGRAPH, que é um evento nacional. O TSAI publicou no International Journal of Robotics and Automation. Esse método TSAI ficou bastante conhecido. Nós mesmos implementamos várias. Eles têm duas versões, uma versão para que todos os planos estão no plano. Ele até achou uma maneira de conseguir fazer tudo sem um ponto fora do plano. E ficaram conhecidos, mas teve um outro trabalho no ano seguinte, também no mesmo ano, talvez, eu acho que foi em 98, tudo aconteceu em 98, que foi o trabalho do Zhang, que criou uma maneira de calibrar câmeras, principalmente fazer as calibrações, a partir de padrões como esse, fazendo esse tipo de imagens. Tá? Você pegava um padrão e rodava na frente da câmera, e com isso eu conseguiria determinar qual era a posição da câmera em relação ao primeiro padrão, por exemplo. Esse método foi implementado pelo OpenCV e é o método hoje de calibração de câmera. Tá? Não sei como ele... Todos esses métodos, para a gente adaptar dentro de um pipeline de redes neurais, a gente precisa conhecê-los. Não basta tê-los assim à mão e tentar usar só como uma caixinha. Claro que dá para fazer isso. E nós temos feito alguns trabalhos usando essas coisas como otimização de caixinhas de um lado com caixinhas do outro. Tá? Mas fazer isso direito mesmo precisaria entender o método, e tem até uma aula sobre esse método que é bacana, mas, de novo, cai naquela álgebra bastante detalhada e bastante pesada para fazer isso. Tá? Então, essa é o método que hoje a gente usaria. Esses três métodos estão disponíveis, a gente pode ter implementações em C neles, até na minha página, mas em Python, não. Mas poderíamos gerar uma biblioteca, não sei, fazer alguma coisa para ter essa biblioteca feita. Mas talvez tivéssemos que reimplementar isso de novo. Não sei se daria para fazer tudo em Python, para poder ter isso como uma direção para ir nessa área de calibração de câmeras, que era uma área que a gente tinha bastante ativa dentro do grupo nosso. Tá? Então, essa era a ideia que eu tinha para apresentar, né? Na realidade... Oi? Eu não entendi muito bem esse último método. Por exemplo, no caso do Tiratema, você não tem acesso àquela câmera com esses tabuleiros, né? Não, o que você precisa nesse último método é só... se você olhar dentro daquele coisa que esse último método, ele quase todo se baseia nessa... Lembra que eu preparei isso aqui para vocês, né? Nessa correlação dos pontos entre diversas imagens. O que esse método faz, eu vou explicar em super alto nível, é o seguinte: vamos supor que eu saiba a coordenada x e y desses pontos todos que estão aqui, nesse sistema e nesse sistema, e mais algumas fotos. Tá? Esse método requer várias fotos, várias correlações entre esses pontos e mais, digamos, várias fotos. Eu preciso ter pelo menos 8 pontos que eu conheço aqui, que eu conheço aqui, que eu conheço lá, que eu conheço nas outras. O que esse método faz? Ele determina a homografia, que é uma transformação que deforma essa imagem nessa, quer dizer, não bem essa imagem nessa, porque, claro, aqui tem pedaços que essa imagem não está vendo, que essa aqui nunca vai poder ser deformada para mostrar esse objeto que está na mesa, porque aqui esse objeto não está na mesa aqui. Mas, digamos, a parte comum ficar uma em cima da outra. Essa homografia eu consigo determinar se eu conheço 8 pontos, é o método de 8 pontos, isso eu vou chegar a explicar para vocês na próxima aula. Tá? Então,
E aí você pode fazer casamento, stitching de imagens, pode fazer uma série de coisas com isso. Tá? E aí eu consigo ter a menos de um fator de escala que não pode ser determinado por esse método, porque esse método não usa nada do mundo real, ele usa só essas imagens. Ele não conhece as coordenadas, como eu tinha colocado para vocês, que eu pedi para vocês abrirem... não sei onde é que está isso. Eu fiz uma tabelinha para vocês, que até para vocês verem do trabalho, que era que... Esse aqui não é isso, está aqui. É uma tabela que era essa aqui, quer dizer, eu não preciso das colunas desses pontos. Eu aqui tenho duas imagens só, né? E eu pedi para vocês acharem essas coordenadas de duas imagens. Se tiver essa imagem da cena, eu tenho informação do mundo real, eu tenho escala. Se eu não tiver isso, eu consigo reconstruir toda a geometria, toda a forma da cena, mas eu nunca vou saber se ela é uma maquete ou é um real, porque eu não tenho aqui a relação com o mundo real, eu não tenho nada que dê tamanho, mas tenho forma, eu consigo recuperar a forma. Você tem vários trabalhos interessantes, você pega uma câmera e fica rodando em volta de um objeto e, aos poucos, a câmera vai reconstruindo a superfície do objeto. Vocês já viram vários sistemas fazerem isso. Isso dá para fazer por esse processo que a gente está falando aqui. Tá? Esse é uma coisa bem interessante, se eu só tiver essas. Claro que aí eu não tenho imagem da esquerda, eu tenho imagem 1 até a imagem 100. Fala, Lucas. Então, para o trabalho, a gente ter essas informações da cena não é necessário? Não necessariamente, depende do que você vai fazer depois. O que eu estava querendo colocar, justamente, era que vocês... vão ter vários trabalhos possíveis. Tá? Um trabalho, faça um stitching das imagens. O que é stitching? Cola uma na outra. Tá? Faz um panorama, usando essa coisa. Outro trabalho seria, vamos pegar agora e determinar a distância, o tamanho desse quadro aqui. Mas aí eu preciso das coordenadas do mundo real. Agora, se eu quiser saber a razão de altura sobre largura, não, eu posso usar só as coordenadas sem mundo real. Estou pensando que vai ser um pouco difícil medir, tipo, o que está na parede é fácil, na verdade, mas o que está no meio da sala é mais difícil, né? Eu acho que não precisa de pegar as coisas que estão no meio da sala tanto. Tá? Aqui nessa aqui, depois que eu tirei a foto, fiz ontem esse trabalho, aí eu falei, poxa, eu tenho que voltar lá, botar um tapete no chão para gerar a textura, porque eu não consigo marcar nada aqui que seja correspondente. Eu tinha que ter alguma coisa no chão para marcar pontos no chão. As cores estão muito parecidas, né? Aqui não dá. Dos pés É bom a gente fazer assim, tirando foto e vendo, porque você vê quais são os problemas que aparecem de verdade, né? A iluminação, isso, aquilo, é um monte de coisa. Então, eu diria, se você conseguisse, melhor que isso que está aqui, botar mais pontos fora desse plano que está aqui. Esse plano está muito privilegiado com relação às outras coisas. Essas outras coisas aqui até serviriam para eu determinar assim, alguma forma nesse sofá, feijão aqui, mas não serviriam para eu fazer uma coisa. Então, você pode se basear só nas paredes e medir tudo nas paredes. Tá? E isso já dá... E aí usar essa outra coisa para a gente medir pontos, a distância daqui até aqui, a distância desse... Que aí dá até para medir com uma régua e depois conferir. Mas você não vai usar essa informação para calibrar, entendeu? Você vai usar essa informação para testar. Entendi. Entendeu? Vou correr atrás de uma treina aqui em casa, então, para fazer essa medição aí. Tem que usar alguma coisa. Agora, essa ideia que eu estou justamente falando com vocês é para vocês fazerem, podem fazer em grupo, tá? Isso não é
preciso fazer individualmente, podem fazer em grupo. Se a gente, no final, tiver 2 ou 3 desses conjuntos bem feitos, eu estou fazendo questão de não pegar um... Tem trabalhos, tem coisas já feitas no passado, até podia achar aqui para mostrar para vocês, de um homework dado na universidade lá nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon, eu acho que foi, que o cara pegou lá e pegou uma sala, colou um monte de coisa na sala, tirou foto e deu como homework. Podia pegar ele, em última análise eu pego ele e passo para quem não conseguir fazer nada, mas esse primeiro trabalho é vocês conseguirem fazer alguma coisa mais real, tá? Mas que eu acho mais interessante, até porque você vê essas dificuldades, às vezes coisas que você acha que são assim, esse é um ponto, esse ponto é a quina da cadeira, mas espera aí, essa quina aqui ela está vista de um lado, aqui ela está vista de outro, esse não é realmente o mesmo ponto. Eu até pensei que uma solução simples era passar na loja e comprar aqueles pontinhos, sabe uns decalques que você sai colando na coisa, né? E colocar nos pontos aonde você quer depois medir e tirar foto com ele, mas não deu tempo de eu sair para achar isso talvez no Mercado Livre, num desses outros, dá para comprar alguma coisa desse tipo. Tem que ser uma coisa para tirar depois e não estragar o que está embaixo, né? É uma coisa simples para fazer, para ver isso. Então, eu acho até legal essa coisa de vocês fazerem também, porque eu quero que vocês assim, conheçam bem o dado que nós vamos trabalhar. E aí a gente veja como é que a gente vai fazer esses trabalhos. Quer dizer, tudo que nós fizemos até agora vai bater no G1, tá? Para a turma da graduação. Tá? Então, agora temos que fazer um outro trabalho que tem mais essas coisas daí, ou tem um trabalho interessante que vocês queiram fazer. Eu vou dar um mínimo, um trabalho. De hoje para a semana que vem é só achar essas coordenadas. Na semana que vem vou definir alguma coisa que seja mínimo. Mas se alguém quiser, a partir de agora, já se soltar e fazer uma coisa que seria o trabalho 2 do curso, também está bom. Aí vocês podem decidir. Tá? Vocês podem se dedicar. Já temos, digamos, eu ainda não lancei o resto das ideias, porque hoje eu só falei de calibração de câmera. Como essa coisa efetivamente pode se tornar um algoritmo e você realmente resolver os problemas, aí é uma coisa que cada um pode ver assim, poxa, eu gostei disso, vou fazer isso mais profundamente. Eu quero que vocês façam o mínimo desse 3D, como quis que se fizesse um mínimo de redes neurais. Mas nenhuma das duas coisas todas estão completas. A gente pode completar com outras coisas. E aí vocês têm essa flexibilidade para a gente lançar o G2, tá bom? Na graduação e na pós vai ser uma avaliação global do trabalho mesmo. Tá? Só para ver se eu entendi esse trabalho de agora, dessa semana. Eu preciso pegar aqui na minha casa uma região em que eu conheço 8 pontos, as 3 coordenadas, x, y, z. Mais de 8. Vamos pegar mais, tá? Eu acho que eu Daí, fui 27. Se a gente recuperar 3D, eu diria que, a menos que eles estejam bem distribuídos na cena, seria bom ter um número mais próximo de 20, tá? 20, certo. tá? Porque tem muito erro depois, a gente tem que fatorar o erro. Uma coisa que vocês podem fazer também, olha só, tem 1000 maneiras de fazer. Agora eu quero deixar vocês um pouco mais soltos, porque está na hora de vocês usarem essa disciplina, aprender a usar essa disciplina para fazer alguma coisa. Se você abrir o OpenCV, você pode pedir para ele achar os pontos correspondentes de 2 imagens. Você nem precisa fazer na mão. Tá? Ele tem uma função para isso. Posso até disponibilizar, foi de trabalho da turma do semestre passado. A turma do ano passado. Posso disponibilizar uma versão de um deles para vocês olharem como é que faz. Eu tirei 2 fotos também iguais a essa que eu fiz aqui em casa e a gente usou o OpenCV calculou o número de pontos correspondente, errou uma porção de vezes. Aí a gente precisou entrar naquela ideia do tal do algoritmo que eu não sei se eu cheguei a explicar ou prometi explicar e não expliquei, que era o algoritmo de... Oh, meu Deus!
que permite que a gente descarte os outliers, né? Como é que a gente faz para destacar o outlier? Sumiu da minha cabeça agora. Mas eu posso pegar. A gente chegou a fazer isso de ter vários pontos certos e alguns pontos errados. Se os pontos errados entram na conta, principalmente nessas coisas de milímetros quadrados, a resposta fica proporcional ao erro dos outliers. E se um outlier for muito outlier, geralmente você pega um ponto aqui e outro que não tem nada a ver do outro lado, aquilo, na hora de fazer a minimização, os parâmetros da transformação ficam todos errados. E então você tem um método para você fazer isso de forma mais inteligente. Depois eu vou trazer isso para você. No momento de tirar as duas fotos, a câmera tem que estar na mesma posição, né? Só preciso fazer uma rotação em Z nela, né? Eu não posso alterar a altura dela, nem... Não, eu acho que se só fizer a rotação em Z, nós vamos ter um problema danado na hora da calibração. Porque existe uma distância, que eu vou explicar na aula que vem, quando você põe duas câmeras estéreo, vocês estão vendo a tela? Não, né? Eu fechei o compartilhamento, né? Fechei, deixa eu voltar aqui. Quando vocês colocam... Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Ah, nada. Quando vocês colocam... É isso aqui. Geometria polar é o assunto nosso, que nós vamos estudar na aula que vem. Quando eu faço cálculo de profundidade, vocês vão ver que essa profundidade, ela eu aprendo a distância Z em função... Eu tenho duas câmeras, uma do lado da outra. Eu boto esses eixos e digo que tem duas câmeras. É como se eu tivesse esse experimento que eu fiz aqui uma vez. Eu tenho dado deles também, interessante. Nós medimos a deformação de um cano que levou uma pancada, usando aqui um projetor para ajudar as câmeras a fazerem a correlação dos pontos. Tinha um método específico que correlacionava os pontos da foto da direita com os pontos da foto da esquerda. Para isso, eu jogava uma iluminação dentro dele, que é o que faz hoje esses iPhones, outras coisas. Depois a gente discute isso. Mas, então, essa distância aqui entre as duas câmeras na visão estéreo, ela entra no denominador aqui da equação que a gente trabalha. Tá? É essa distância aqui. Está aqui, não, no numerador. Então, quando esse numerador é muito pequeno, quando eu só dou pequenas translações na minha câmera, eu não vou conseguir nada com muita precisão. Se eu tiver que tirar uma foto estéreo, eu vou querer botar uma câmera mais longe possível da outra, para ter uma boa reconstrução. Então, eu acho que o ideal seria você ter uma distância razoável da outra. Tá? E ela continua com a mesma orientação, né? A orientação aí depende. Quando você faz a mesma orientação, que é difícil você também andar com ela e manter a orientação, né? Pode ser. Se você mantiver a mesma orientação, facilita o problema. Aí é o contrário. Se você mantiver a mesma orientação, principalmente manter a vertical na vertical e tal, aí facilita o problema. Aí o problema fica bem simples, porque a própria correlação de imagens vão ficar, depois eu vou mostrar para vocês, fica na mesma horizontal. Se você bota uma câmera num tripé e anda com ela só numa direção, bota num carrinho que só anda numa direção, né, um robozinho que bota... Quando você tira outra foto, a correlação entre os pontos de uma imagem com da outra estão na mesma linha vertical. Eles só andam na linha vertical. Então, fica bem mais fácil da gente correlacionar depois um ponto com o outro. Mas aí seria preciso ter um tripé, um carrinho, sei lá, alguma coisa que funcionasse direito para fazer esse tipo de foto. Tá? Perfeito. Valeu. Legal? Então, essa ideia aí.